Na videoaula de hoje nós vamos aprender como nós conseguimos extrair um texto dentro de uma célula com alguns critérios. Igual neste caso aqui onde eu tenho o código e o nome completo, eu gostaria de extrair somente o nome, automaticamente utilizando algumas funções aqui dentro das planilhas do Google. Então, turma, na videoaula de hoje vamos aprender como nós conseguimos extrair um texto de uma string, de uma célula aqui, com alguns critérios. Nós vamos utilizar algumas funções para conseguir este resultado e após aplicar facilmente, nós conseguimos replicar para as demais células, otimizando o tempo aqui dentro. Nós também poderíamos utilizar a função split, mas mesmo assim daria algum trabalho no tratamento de dados posteriormente, no caso, após aplicar esta função split aqui dentro. Caso você queira entender mais sobre a função split, que também faz a separação aqui de textos com alguns critérios, vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Você pode acessar para ter maior entendimento sobre esta outra dinâmica que nós podemos abordar aqui dentro das planilhas do Google. Neste caso aqui eu vou utilizar algumas funções para identificar alguns critérios eu vou colocar aqui dentro para extrair um texto, um determinado texto aqui de dentro de uma célula. Aqui nesta base de dados eu tenho o código e o nome completo. Eu gostaria de extrair somente o nome que tem aqui nesta célula. Nós vamos utilizar algumas funções, eu vou aplicando elas aqui e vamos vendo o resultado que vai ter conforme nós vamos aplicando. A primeira função que nós vamos utilizar é a esquerda, igual esquerda. Para ver a sintaxe dela, clico no ponto de interrogação, ela precisa de uma string e o número de caracteres. Ela vai contar nessa string aqui e vai retirar somente esses caracteres. Clicando aqui na célula, ponto e vírgula, e vamos ver aqui, se eu colocar número 3, veja que ele puxa 758, que seriam os 3 primeiros caracteres. Neste caso aqui eu preciso chegar até o espaço, excluindo o último nome, o sobrenome aqui, pegando somente o primeiro intervalo que eu vou puxar. Se eu contar aqui o número de caractere, vai ser 11 caracteres para chegar aqui no espaço. Colocando 11, veja que ele puxa o código, o hífen e o nome. Eu posso fechar parênteses aqui e dar Enter, que ele vai puxar o código e o primeiro nome. Para eu tornar isso dinâmico, caso eu puxe esta função para baixo, veja que aqui no terceiro colaborador, ele já puxou errado, não puxou o nome completo. Para ajustar e tornar isso dinâmico, eu vou voltar aqui na função, ao invés de colocar o número 11, eu vou localizar onde tem um espaço. Coloco a função localizar, a função localizar aqui na sintaxe, eu preciso colocar entre aspas duplas o que eu quero pesquisar e o texto que eu quero pesquisar, este critério do primeiro item da minha sintaxe. No caso, se eu colocar o espaço, ele vai pesquisar qual que é o número de caractere, onde está o espaço no texto que eu selecionar ou na string, que seria A2. O texto a pesquisar vai ser o espaço. Eu coloco aspas duplas e deixo um espaço aqui dentro de aspas duplas. Ponto e vírgula e clico aqui na célula. Fecho o parênteses da localizar e fecho da esquerda. Dando Enter, ele já vai puxar aqui este critério. Se eu puxar agora para baixo, veja que ele está puxando somente os nomes. Eu vou dar o Ctrl Z. Agora, para eu excluir os 4 primeiros caracteres, eu vou utilizar outra função. Aqui na frente da esquerda, eu vou colocar direita. A função direita seria como a função esquerda, porque a função esquerda pega de um lado e a função direita vai pegar do outro lado. Vamos utilizar a mesma abordagem. Aqui eu sei que ele já está pegando o número, o código, o hífen e o nome. Então, da direita deste critério aqui, eu quero percorrer algumas casas. Se eu colocar ponto e vírgula, contar os números de caracteres e colocar aqui, veja que ele já vai puxar o nome aqui. Então, o que eu tenho que fazer também seria
tornar dinâmico o número 7. Ele está contando o espaço também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são esses caracteres. Para eu tornar dinâmico, eu teria que colocar localizar o hífen, coloco aspas duplas, hífen, aspas duplas, ponto e vírgula, e clico aqui na célula. Fecho parênteses, coloco menos, localizar, aspas duplas, espaço, ponto e vírgula, e clico também aqui na célula. Vou dar Enter e veja que ele já puxou o nome. Caso eu arraste esta função aqui para baixo, normalmente ele vai pegando os nomes, porque eu especifiquei para ele localizar tanto o espaço quanto o hífen. E ele vai separar estes critérios e puxar somente o que tiver dentro deste intervalo. Posteriormente, para tirar a função, eu poderia dar um Ctrl C e Ctrl Shift V e não teria mais a função aqui dentro. Desta forma, nós conseguimos extrair somente o nome entre dois critérios. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. E a sua dúvida, sua sugestão, pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Aprendemos algumas funções aqui dentro das planilhas do Google para otimizar alguns processos na extração de alguns critérios dentro de uma string. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, pode mandar um direct com sua dúvida ou sugestão que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist aqui do lado, nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e sucesso nas planilhas.